pessoal, sejam todos bem-vindos ao quadro Aftermarket. Eu, Daniela Scosteg e Rodrigo Braga, vamos estar debatendo nesse quadro sobre assuntos polêmicos do mercado financeiro e econômico. E um assunto muito polêmico que a gente não pode deixar de falar é sobre a XP. Afinal, Braga, a XP é ou não é uma pirâmide? Olha, Daniela, excelente pergunta e é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, né? Então a gente vai trazer alguns dados bem interessantes e eu gostaria de compartilhar isso com o pessoal, né? Justamente para a gente elucidar isso aí. Vamos lá. A gente separou aqui um material bem bacana, né? Separamos 3 tópicos justamente para não ficar dúvidas, tá? Então o primeiro deles é a respeito do que o mercado está falando, tá? E aí depois a gente vai, obviamente, trazer essa pergunta à tona, né? E a gente vai responder, dar nossa opinião e tudo mais. E vamos cavocar um pouco mais, né, Daniela? Será que existe pirâmide no Brasil? Se sim, se não, é só com a XP ou não? Tá? Então, bora lá e a gente vai descobrindo juntos. Sobre o mercado, a gente separou 3 links aqui, né? Então a gente tem aqui o Estadão, aonde a própria XP está se defendendo, né, a respeito dessa matéria da research lá fora, Falando, né? acusando inclusive, né, essa research aí de trazer essa fake news. De fato, né, a gente analisou ali essa informação, né, não tem muito substrato que elucide, tá? A respeito, então, do Estadão, era mais ou menos isso, né, da XP se defendendo, apontando o dedo contrário a essa research. Aqui a própria Poder 360 também, já na defensiva da XP, dizendo que vai acionar a justiça lá nos Estados Unidos, né? Então, é algo que está ganhando uma certa proporção ali, evoluindo ali para o segundo round, literalmente. Nesse outro canal aqui, então, Capital Aberto, ele tá justamente, ele aprofunda um pouco mais e traz ali a respeito dos 2 fundos que renderam um pouco acima da média do mercado, de Sim. fato. E assim, já te adianto que esses 2 fundos, eles são os fundos que a própria XP, ela traz ali transparência, né, para o mercado. E, enfim, é um fundo market maker, né, que é um fundo formador de mercado. É aquele que dá liquidez quando tu sai de um produto bancário antes do tempo, enfim. Por isso que aquele fundo ele tende a render mais do que a média, tá? Mas basicamente é isso, né? A gente não vai se aprofundar muito nesse tema específico, mas já para trazer aqui esses assuntos que tá tudo resolvido lá fora, tá? Respondendo então a pergunta, Daniela, quer fazer as honras? Então, a XP, se é ou não pirâmide, respondendo não, ela não é uma pirâmide financeira, né? Um exemplo disso, ele vencer esse fundo vai ser basicamente um caixa, né? Então, não só COIs, como a gente vê o pessoal falando, né? Que são dinheiros de aplicações de COI que está nesse fundo, mas também as próprias aplicações do mercado secundário, quando o cliente quer dar uma saída em alguma aplicação, esse fundo, os recursos desse fundo é utilizado para dar essa saída, essa liquidez para o cliente. Então, não é uma pirâmide financeira. Fiquem tranquilos a respeito disso, né, Braga? É isso aí, Daniela. Então, assim, fiquem tranquilos, não tem problema, tá? Acredito que até parece, se a gente for ler a matéria, parece uma matéria comprada, né? Porque ela não tem nem pé nem cabeça, Aí, tá? o mais importante disso, eu vejo muitas pessoas questionando, tá, e agora? O que eu faço? Tiro meu dinheiro, vou quebrar, XP quebrando, o que acontece comigo? E eu acho que vale a gente reforçar aqui que não, se fosse ocorrer, digamos que fosse uma pirâmide, o teu dinheiro ele não se perde, né? Ele não vai junto. O teu dinheiro ele tá custodiado aonde, Braga? Tá tudo na B3, tá? Ou grande parte, né, do teu dinheiro tá lá. Então lá, produtos bancários, o próprio COI, né, dentre outros, ele tá no teu CPF, então isso já desconfigura a própria pirâmide, tá? E aí ele tá lá na B3, então se tu precisar, meu Deus, o que aconteceu, tu pega, tu troca, não tem problema, tá? O que de fato fica ali nos bancos, mas tu consegue obviamente depois transacionar, é os fundos de investimento, tá? Mas fique tranquilo, não é o caso, tá tudo certo, tá bom? Vamos então aqui para o próximo tópico, acho que é interessante a gente abordar também, se de fato existe uma pirâmide aqui no mercado brasileiro, e a resposta para essa pergunta não é de hoje, né, Dani? É verdade. E então, a gente pode se dizer que sim, a gente tem hoje uma pirâmide financeira, se for considerar produto, e o mais engraçado disso tudo, todo mundo gosta, não é? Todo mundo gosta, a maioria das pessoas tem, tá? Então é a própria previdência. Que previdência é essa, Daniela? A Previdência Social ou o famoso INSS. Então, pessoal, sim, o INSS é configurado como uma pirâmide. Ele só não cai porque a gente usa os dinheiros dos impostos, né, para suplementar essa pirâmide. Caso contrário, não se sustenta. Tá? Então esse assunto é bem antigo, né, de 2019.
essa matéria e a gente volta e meia vê essa matéria toda novamente, tá? A gente tem aqui outros links que falam exatamente sobre o mesmo assunto, né? Só que sob óticas diferentes. E aí, obviamente, eles vão só elucidando cada vez mais. Porém, não dá um holofote tão grande quanto deu esse, né? É, então assim, quando as pessoas aí estão tão preocupadas com a questão de investimento, onde botar o meu dinheiro, vou perder ou não vou perder a minha aplicação, se atentem, né? Que muitos aí que são empregados, pagam INSS e tudo mais, olhar um pouco mais fora da caixa, né? Porque se você ficar dependendo apenas de INSS ou da Previdência Social, você está correndo sim um grande risco e aí sim você está numa pirâmide financeira. É, exatamente. E até um ponto, né? A gente tem que considerar que, assim, ó, por mais que estou, né, pelo teto do INSS, o teto é uma questão de canetada para ser mudado, né? Então, tu tem que trazer essa responsabilidade para si e você define, né, por quanto ou o valor, enfim, você quer utilizar. Se você quer utilizar o valor todo num espaço curto de tempo, aí é contigo. Se você quer diluir esse valor no tempo, também é tu que decide. Mas é importante trazer isso para ti, né, e não Seja delegar, responsável pela gestão do né? seu dinheiro e do seu patrimônio. Isso é muito importante. Exatamente. Agora tem um ponto bem importante que a gente não se dá muito o luxo de falar, que eu já ouvi falar bastante sobre esse assunto, né? Que é se previdência de fato é um bom produto ou não, né? Por que que existe essa dúvida aí na cabeça das pessoas? Previdência, sim, é um bom produto, dependendo de qual produto você está e claro, diferenciando as previdências, né? Quando a Sim, gente fala que previdência é questionável, é muito indo para a previdência pública, né? Onde que de fato não é um bom produto, né? exato. E não tem muito sentido. Agora, quando a gente fala em previdência privada, e que você consiga fazer uma boa gestão da sua previdência, sim, é um excelente produto e vale muito a pena ter na sua carteira de investimento. Exatamente. Aqui a gente tem até um próprio link aqui da Brasil Prev, se as pessoas quiserem, né, dar uma aprofundada no assunto, acesse esse site. Eu acho que ele vai elucidar bastante a parte ali de mitos e verdades, se é só para rico, né? Ah, meus pais sempre disseram que é melhor investir em imóveis, né? Então, assim, dá uma lida nisso aqui, acho que faz todo sentido. E, obviamente, comenta aqui embaixo se você já ouviu algo nesse sentido, né? Mas a ideia é o que que é? A gente entender o que que é a Previdência, se é um Sim, bom muito produto, importante. qual que é a diferença dela em relação ao INSS, a privada em relação à pública. E eu acho que aqui sim cabe um ponto. Qual que é a principal diferença? O INSS é literalmente todo mundo junta, né, os seus recursos e depois distribui. O que que é o ponto? Né? Diferentemente lá do que apontaram, né, o relatório, não está no teu CPF o valor que tu contribui. Então esse é o ponto. Você não sabe, ah, eu contribuí por 30 anos, quero meu dinheiro. Não tem, né? Porque esse teu dinheiro tu pagou para outra pessoa, tá? E já na previdência privada não, é tudo nominal, tá? Então, paguei 30 anos, quero meu dinheiro, tá lá teu dinheiro, né? Então, é isso que é a grande diferença entre a pública e a privada. Muito importante. Fora a sucessão, né? Exatamente. Então, você consegue trabalhar a sucessão, né? O teu dinheiro, você consegue colocar beneficiários, enfim, tem a questão de impostos, benefícios fiscais, então são várias N benefícios que você Uhum. tem, né, tendo a previdência. Acho que é um assunto bem bacana para um próximo quadro, a gente Exato. fazer um comparativo entre as previdências, tipos de resultado, inclusive gestão disso. Exato. Então, assim, ó, se você tem um pouco mais de dúvida, também tem a própria Icatu Seguros, tem outros blogs, né? Qualquer dúvida também pode comentar aqui embaixo no vídeo, a gente vai respondendo, né? E a ideia é elucidar as dúvidas de vocês, tá? Acho interessante também a gente abordar esse assunto, porque não é só, putz, tá, já entendi, né, Dani? Já entendi, tá, não quero mais INSS, agora é previdência privada e vamos que vamos. Sinal que todas são boas? Não, né? É muito importante fazer uma boa gestão, né, das suas Uhum. previdências. Hoje a gente vê aí, e não é nem olhando para instituições, é independente da instituição financeira que a sua previdência Aham. estiver, se você não fizer uma boa gestão, fazer um acompanhamento, um Sim, bom perfeito. enquadramento dos produtos, dos fundos da sua previdência, Certo. com certeza você pode perder dinheiro. Olha só, isso é importante, tá? Então esse aqui é um estudo da CNN, né? Não é um estudo recente, até porque a Previdência é um produto bem antigo, eu acho que seria um dos pioneiros lá no banco, né?
Sim, mais de 30 anos. É muito bem trabalhado no sentido de engajamento, não no sentido de, o produto é excelente, né? No sentido, né? Então, assim, 96%, segundo a CNN, os fundos de previdência de renda fixa não superam a Selic. Putz, e agora, José? O que eu faço, tá? Então, calma, gente. Calma que existe ali os outros 4%, né? Nosso trabalho, obviamente, é fazer esse garimpo, literalmente garimpar. Exatamente. Aqui no outro site, então, Valor Invest, a gente tem listado aqui, esse aqui é de 2024, tá? Os 10 piores fundos que performaram em 2024, né? Algo relativamente recente, não necessariamente está atualizado. E a gente consegue ver aqui, já identificar de cara os piores. Então, por exemplo, temos aqui Caixa, Brasil Prev, Santander, olha que interessante. Enfim, olha como tem dinheiro aqui, ó, por exemplo, 31 bilhões rendendo abaixo do CDI. Né? No outro aqui, 23 bilhões. Então, sim, são valores bem expressivos, são as economias das pessoas, né? E a gente observa aqui que são rendimentos bem além, né? Considerado os outros 4% ali, às vezes rende 110% CDI, e, enfim. Inclusive, comenta aqui embaixo se tem alguns fundos desses listados aqui que você tem em carteira, tá? A gente, inclusive, ajuda, né, as pessoas a acharem, encontrarem esses fundos melhores. E se você quiser também saber outros fundos a respeito, os melhores fundos de previdência, comenta aqui embaixo, faz um vídeo para ajudar vocês. Indo aqui para o final, né, a gente obviamente gostaria de saber se você se interessa por esses outros assuntos e gostaríamos, né, isso é uma curiosidade nossa, como é que está a tua previdência? Será que você está bem posicionado nisso ou não? Você faz a gestão da sua previdência? Você conversa com frequência com o seu assessor ou com o seu gerente aí do banco para debater sobre o assunto, a rentabilidade, a segurança, o enquadramento, se está tudo certinho? Exatamente. Então, se questione mais sobre isso, né? Que isso sim é um assunto muito importante e vai trazer um resultado bacana para o investimento de vocês. Exatamente. Então, a respeito desse vídeo relativamente polêmico, é sobre isso que a gente queria falar. Obviamente que a gente, literalmente, o que a gente fez nesse vídeo, né? A gente tinha lá uma situação que era um apontamento, uma fake news, a gente apontou literalmente o farol, os holofotes para algo que é verídico, já é comprovado, e aí você fica ainda sentado, né, dentro dessa situação, né, de forma confortável e iludido, né, e a gente está fazendo essa provocação para, pô, se você está inconformado com uma fake news, imagina se não fosse. A gente está apontando, sim, temos uma verdade, e aí, pergunto, você vai ficar ainda no INSS, vai depender de uma previdência pública? Né? Então, essa é a provocação que a gente traz hoje. É isso aí. Resumindo, a XP não é uma pirâmide financeira, mas sim a gente tem aí uma pirâmide financeira que a gente deve se contestar, deve se questionar e deve ter mais cuidado, que é o caso da Previdência Social. Por hoje é só, né? Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo e gostaria de mais vídeos parecidos como esse. Nosso muito obrigado e até o próximo quadro. Tchau, até mais.